Olá, Nagonianos! Estamos na Semana Nacional da Prevenção da Gravidez e da Adolescência. É um assunto bem sério, né? E a gente precisa discutir isso, doenças, a saúde da mulher no geral, métodos contraceptivos, enfim. Então, se você quer bater um papo com a gente sobre esse assunto, continue assistindo o vídeo. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor sobre a... Bom, estamos na Semana Nacional da Prevenção da Gravidez e da Adolescência. Essa foi uma lei que foi sancionada em janeiro do ano passado, justamente com o intuito de promover ações preventivas e educativas sobre a gravidez na adolescência. Essa foi uma medida, uma ação, né, que já tinha sido pensada, está valendo há uns 10 anos atrás por uma ministra, mas só ano passado que ela ganhou força, enfim, foi instituída, já tem tempo isso. E por que a gente precisa falar sobre isso, gente? A América Latina e o Caribe têm a segunda maior taxa de gravidez na adolescência, só perdendo para a África Subsaariana. Então, assim, por que isso está acontecendo, né? Acredito eu também que é muita dessa questão de educação sexual, principalmente nas escolas, né? Que a gente não tem isso instituído de fato. E isso ainda, por mais que tenha melhorado, ainda é um tabu muito grande. As pessoas falarem abertamente sobre sexo, sobre prevenção, sobre doenças, sobre tudo isso. Como isso pode acometer mulheres, homens, enfim, todo mundo. E a gente precisa se proteger, né? As crianças, os adolescentes precisam saber isso. Não é só, meu Deus, vou colocar um pornô lá pra todo mundo assistir, que maravilha. Não, gente, é tipo, se proteja, você pode pegar doença, você pode engravidar, enfim, tantas coisas que podem acontecer que a gente não, as crianças, os adolescentes não sabem. Exatamente. Então, não é só dar uma camisinha também, jogar e falar, usem. Não, sabe, é educar mesmo. Acho que esse é o primeiro passo, né? Isso desencadeia vários outros problemas. Eu tava vendo também os níveis os índices de que as mulheres que tiveram, as meninas, na verdade, que tiveram filho na adolescência e as que não tiveram. As que tiveram tem muito mais, acabam procurando trabalho mais cedo e ao invés de estar estudando, estão trabalhando. Claro, porque tem que sustentar o filho. Então, isso acaba afetando vários outros índices, várias outras questões, inclusive de saúde. E puxando um ganchozinho que Carol falou em relação à informação, eu também acredito muito que vem da falta de informação, da não conversa, do medo de conversar e acabar influenciando, incentivando que inicie a vida sexual, mas é necessário conversar. Inclusive, você tem ginecologista de graça, então vamos lá pra você se orientar. Se você não quer ter a conversa... Às vezes com os pais, né? Exatamente. Tem vergonha. É bom que vai o ginecologista já perguntando, ao invés de já vir com a pílula na cabeça, porque é isso que vamos conversar aqui hoje. Existem vários métodos, várias opções pra você. Se você tem medo da pílula, se você não sabe como usar, se você é meio esquecida, então você tem várias opções. Todo mundo. A pílula é o mais comum, né, que você toma todos os dias. Ela tem 2 hormônios combinados, que é estrogênio e progesterona. E ela tem alguns efeitos que a gente já conhece, porque nos últimos anos as pessoas têm falado muito sobre isso, sobre o risco de trombose, sobre como ela afeta a libido da mulher, afeta o humor, em algumas tem efeitos colaterais como enjoo, dor de cabeça, enfim. Existem várias marcas, várias dosagens, tem alta, baixa, tem média, não lembro se tem o meio termo, sei que tem alta e baixa dosagem. E isso vai depender de como o seu corpo se adapta, claro. Além dessa, da pílula oral, você também tem a injetável, que tem de 3 meses e tem a mensal, tem alto nível de hormônio, mas é bom pra quem esquece e se você se adaptar, o seu corpo se adaptar. É muito parecido com a pílula oral, também tem a mesma combinação desses 2 hormônios, mas pode funcionar pra você justamente por não ter que tomar todos os dias. E tem... Uma infinidade. A gente tem diafragma, que é um tipo de anel que pode ser usado como método contraceptivo. A gente tem o DIU, existe o de cobre, que ele é sem hormônio, ele cria uma barreira contra os espermatozoides. E a gente tem o Mirena, que ele tem um nível um pouco mais baixo e localizado de hormônio, mas ele tem. A gente tem também os contraceptivos injetáveis de implante. Você pode colocar um implantezinho que ele também coloca na sua corrente sanguínea. Tem o de adesivo. Então a gente tem realmente a gente tem a camisinha feminina, que é um método contraceptivo, né? Ela não é injetável, não é hormônio, mas é também uma forma, uma barreira. É uma lista muito grande. Qual foi a questão pra gente trazer
todas essas questões, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês um link que explica detalhadamente, inclusive a porcentagem de probabilidade de gravidez em cada uma desses métodos. Por quê? Porque a gente entrou em consenso e conversando, percebeu que normalmente quando a gente vai ao ginecologista, e aí abre um detalhe aqui, a questão da prevenção da gravidez na adolescência tem que ser uma preocupação também dos meninos, de homens, tá? A gente fala, quando as meninas começam a ter relações ou antes disso, você vê logo as meninas começaram a menstruar, estão no ginecologista. Mas o menino entra na puberdade, você não ouve dizer se ele foi no médico, se ele procurou saber sobre saúde, sobre prevenção. Então, assim, é uma responsabilidade de todos nós. Mas com relação às meninas, normalmente quando a gente vai ao ginecologista, e se você já tem uma vida ativa, a ginecologista no mais geral, né? A gente não tem, todas as médicas são assim, ou médicos, mas a maioria já indica o hormonal, a pílula ou injetável, que são coisas mais práticas e mais comuns. Né? Sendo que a gente tem uma gama muito grande de métodos contraceptivos, sabe? Se você não chega até o médico pra dizer, falar, né? Olha, eu acho que eu pesquisei, será que isso aqui é bom pra mim? Aí ele pode até dizer, você... é bacana. Vamos fazer uns exames pra ver como é que tá. Vamos ver. Mas normalmente a gente não tem isso disseminado. E pra mim, vai muito além. É uma cultura da não educação sexual na sociedade. Isso vai refletindo... Porque aí, como a gente não conhece, se a gente não pensa sobre os efeitos colaterais e vai procurar outra coisa, a gente continua tomando aquilo. O médico as mães também... não pensavam. Então, elas acabaram não passando essa preocupação pra gente. A gente tá começando a se alertar agora, mas ainda não dá. A gente tem direito, ou a gente tem acesso a essa informação porque já estamos na faculdade, porque estamos em ambientes que nos proporcionam isso. Sim. Mas tem muita gente que não tem, e é por isso que eu acho muito importante que a gente fale sobre esses métodos, jogue informação pra frente, pra homem, pra mulher, para que saibam as Com certeza, né? porque cada meio, principalmente falando da adolescência, gente, essa questão da gravidez na adolescência ela é muito complexa, porque normalmente, ou 99% dos casos, a gravidez ela não é esperada. E uma gravidez não esperada, ela acarreta muitos problemas. É o problema na questão do ensino, você tem que parar, às vezes você não tem dinheiro, você não tem quem fique com seu filho, e às vezes você não pode nem trabalhar formalmente em um espaço, porque não tem quem fique com ele nesse tempo, creche pública é difícil, tá sempre lotada, então assim, acarreta muitas coisas. Normalmente essa mulher, em boa parte dos casos, e aqui eu não vou trazer um número, mas é uma mãe solo, o relacionamento não vinga, porque é isso, os dois estão jovens. Infelizmente, a gente sabe que a sociedade... Na sociedade, colocar um homem como uma pessoa menos responsável e que pode se mandar e manda R$200 no mês e ok. Tá ótimo. Então, assim, a questão da gravidez na adolescência, ela é muito delicada e muito cara, principalmente para nós mulheres. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente pensa, como eu posso me cuidar? E como isso tem que ser feito? Porque a gente, a pílula, por exemplo, se você toma um antibiótico, você ficou mal, alguma coisa, um antibiótico, por mais que você tome seu remedinho todo dia às 10 horas da manhã, o efeito da pílula ele tá sobre falha, porque tem um remédio mais forte agindo no seu organismo. Eu tô me sentindo um pouquinho mal, tô com uma diarreia ou tô vomitando. Se aquele remédio foi inserido nas últimas 12 horas, é capaz de você ter colocado ele pra fora. Então ele não vai fazer efeito no seu organismo. São coisas que são pequenas, mas às vezes não é nenhum descuido. Mas a gente precisa saber esses detalhes. Né? Então, assim, o DIU, quem usa o DIU, qual é o tempo de troca desse DIU, até a utilização, se eu não me engano, o DIU está efetivamente adaptado ao nosso corpo, é cerca de 1 mês, 2 meses. Então, assim, nesse período, o cuidado tem que ser dobrado. São coisas que, acreditem, não era pra gente estar falando no YouTube. Era pra ter na escola, era pra todo mundo ter direito. Todo mundo ter direito, porque a gente sabe que, infelizmente, a saúde pública no Brasil não é das melhores. Então, às vezes, a gente... No acesso a um ginecologista, mesmo que por uma via pública, às vezes também é difícil, é uma consulta rápida. Então, assim, isso são coisas que a gente deveria saber desde sempre, porque é muito importante. É nossa saúde, saber os efeitos que isso causa, como a Agnes trouxe. Sim, com certeza. O que isso causa no nosso corpo. Então a gente tá... Tem que alertar, não é muito, imaginar muito. também, é só falar pra eles não fazerem sexo, gente. É só Não, falar não adianta. abstinência, a gente não vai adiantar. Não vai Porque adiantar. você sabe que não vai conseguir fazer isso. Mas não pode, você acha que os pais não já tentaram? Não vão chegar em casa e falar, filho, deixa pra 18 anos, não sei o quê. Mas Se não tranca vai aqui, acontecer, tranca a pessoa gente. em casa. Então é mais fácil você educar, ensinar Sim. isso pra eles, como eles se tratarem direitinho, do que ficar esperando que não vai acontecer, porque vai acontecer. Exatamente. Então, o nosso foco, claro, ele é nessa prevenção. E pode parecer que é só um foco na mulher, mas existem 50 mil, claro que é um exagero, métodos pra mulher, mas pro homem só tem a camisinha. É isso que eu ia falar também. Então... O método do cara, ele só tem que focar ali que
ter a camisinha, Sim. e nem isso eles querem fazer. Se nem... Lembrando também que a camisinha é um método contraceptivo completo, porque não só previne a gravidez, Sim. como também previne doenças. Então isso aqui tá não abrindo, cancela a camisinha. com certeza, Não sempre cancela ser a utilizado. camisinha. Sempre, gente. Isso é muito importante, porque uma DST, nossa, gente, isso é muito complexo. Muito complicado. É possível haver a combinação, imagina que combinação bombástica, uma gravidez com DST, com chance da criança pegar. Isso é uma coisa muito delicada, sabe? Esse cuidado, esse vídeo a gente quer, se você já é mais velha, se você já conhece, se você não conhece algum desses métodos e conheceu agora, como eu disse, a gente vai deixar o link aqui embaixo para que você conheça melhor como utilizar, probabilidades. Mas se você puder enviar para alguma jovem que você conheça, que está na adolescência, a ideia é realmente que a gente traga esse assunto de forma leve, que as mulheres comecem a se questionar, poxa, quando eu começar, se você ainda não... Poxa, quando eu começar, que tipo de método será que eu acho que é melhor pra mim? Começar a questionar os efeitos dessas coisas no nosso corpo, porque infelizmente isso existe, né? A gente não pode negar, por mínimo que existe. Tem. Ou então, se você achar, não, poxa, eu acho que eu não quero nenhum desses métodos, vou confiar só na camisinha. Existem formas que não são médicas, né? Tem tabelinha que não são tão confiáveis, né? Porque às vezes a gente tem um ciclo que muda, mas que são opções. A mensagem, né? A gente quer deixar é prevenção. Tem opção pra todo mundo. Se você não quer mais usar hormônio nenhum, tem o DIU de cobre, tem a própria camisinha, tem camisinha feminina. Sim. Se você não tem problema usar hormônio combinado, tem o oral, tem o injetável, tem o adesivo. Se você quer um hormônio, uma dosagem menor, uma coisa um pouco mais natural, que não tem efeitos colaterais, tem o Dilmirena, tem o chip injetável. Então essas são só algumas das opções que você tem. E não chegue na ginecologista perguntando só qual anticoncepcional eu tomo, porque provavelmente ou qual pílula que eu vou tomar. Pergunte quais são as opções que existem de métodos de contracepção. Eu acho que é uma pergunta melhor. Exatamente, pra poder muito dar bom. Que ela vai chegar e com você, qual seria melhor pro seu corpo, enfim. Sim. Sempre pense, sempre questione, né? Muito importante pra gente. A ideia é que a gente quer passar nesse vídeo realmente de prevenção, de conhecimento, também acima de tudo, né? Conhecimento das possibilidades que existem pra nós mulheres. De cuidado, de prevenção, porque às vezes mesmo que não na adolescência, uma gravidez não planejada, ela pode não ser saudável para a mãe, para o bebê, para o relacionamento em si. Então a ideia é realmente prevenção e conhecimento. Agora que você já sabe, isso pergunta aí. Muito obrigada por estarem nesse vídeo com a gente. Até semana que vem. Tchau, Até tchau. mais. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos